Bom, Coronel Cid, hoje é dia 5 de dezembro de 2024, às 15 horas e 55 minutos. Essa oitiva de hoje ela foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, em decisão proferida nos autos da PET 11.767, em decorrência de declarações prestadas pelo Dr. César Roberto Bittencourt à Globo News, no dia 22 de 11 de 2022. Tá? Iniciando, em relação à entrevista, o contexto da entrevista e aquilo que o senhor falou na oitiva que o senhor prestou perante o ministro Alexandre de Moraes. Eu confirmo tudo que eu falei perante o ministro. Eu não tenho ciência se o presidente sabia ou não do plano que foi tratado. Do punhal verde e amarelo. Verde e amarelo, e se o general Mário levou esse plano para ele ter ciência ou não. Com relação à entrevista, pelo que deu a entender, o doutor César se confundiu com as perguntas que a porta fez. Ela fez uma pergunta, a primeira pergunta, fez a segunda pergunta, só que ele estava respondendo a primeira pergunta. Então... A primeira pergunta foi em relação à ciência do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação aos atos que estavam sendo praticados naquele período. Porque os atos ele tinha ciência dos documentos que foram levados, apresentados aos comandantes dele. As minutas foram apresentadas aos comandantes de força. Certo. Mas sobre o documento específico encontrado com o general Mário, eu não consigo afirmar se ele teve ciência disso ou não. Mas algum dado da entrevista que o senhor se recorde, que queira retificar ou esclarecer? Não, eu creio que foi realmente um equívoco do Dr. César, até porque ele sabe que não poderia falar nada da colaboração, né, por ser sigiloso. Então foi mesmo uma confusão ali com as perguntas do repórter. E entrando agora em partes aqui para a gente esclarecer em relação ao seu último depoimento prestado no Supremo Tribunal Federal, o senhor cita a participação, o senhor reforça a participação do general Braga Neto nas ações, inclusive de financiamento das ações operacionais realizadas por integrantes de Forças Especiais do Exército. Especificamente, o senhor, em relação e a gente também identificou no relatório final, documentos que evidenciam que o general Braga Neto tentou, de alguma forma, intervir na investigação, obtendo elementos do acordo de colaboração firmado pelo senhor, com a Polícia Federal. Dentro desse contexto, como se deu essa ação dele, as pessoas por meio de quem ele tentou obter esses dados? Basicamente, isso aconteceu logo depois da minha soltura, quando eu fiz a colaboração naquele período, onde não só ele, como outros intermediários tentaram saber o que eu tinha falado. Isso fazia um contato com meu pai, tentavam ver o que eu tinha, se realmente eu tinha colaborado, porque a imprensa estava falando muita coisa, ele não era oficial, e tentando entender o que eu tinha falado. Tanto que meu pai, na resposta, que é aquela de terceiro, diz, não, o Cid falou que não... Esse contato que ele fez com o seu pai, como é que foi esse contato? Normalmente era por telefone. Por telefone? Até pela distância de cidades, né? Seu pai no Rio? Meu pai no Rio, ele em Brasília, meu pai em Niterói, né? Então, eu não posso confirmar se teve contato pessoal, mas eu acho que não. O telefone ligava para tentar obter informações do acordo de colaboração. Isso, logo depois que eu fui solto naquele burburinho inicialmente. E não houve, assim, aquelas perguntas, aquelas respostas que estavam lá, obviamente não são, não confirmam, não são o que eu falei na colaboração. Então, talvez intermediários pudessem estar tentando chegar perto de mim, até pessoalmente, para tentar entender o que eu falei, querer questionar, mas como eu não podia falar, eu meio que desconversava e ia para outros caminhos, eu não podia revelar o que foi falado. Então o senhor confirma que ele tentou obter informações do acordo de colaboração, do general Braga Neto. Isso. Tá. E aí, por conta disso, o senhor, no primeiro momento, não fala a participação efetiva do Braga Neto, especialmente no financiamento dos militares. O senhor só fez isso depois. Essa situação, de alguma forma, o senhor estava, de alguma forma, a apelação do general Braga Neto, gerou no senhor alguma forma de retenção dessas informações, um receio de passar essas informações nesse contexto? Não por causa disso, efetivamente, mas pelo respeito que a gente tem com uma autoridade, o general Costa Estrelas, que às vezes é muito caro para... A gente dosa muitas palavras para não evitar estar acusando ou falando de uma autoridade, mais do general Costa Estrelas. Mas diretamente, assim, por causa dessa situação, não. Tá. Mas pelo íntimo interno
do ethos militar. Tá. Quem foram outras pessoas que também tentaram obter essas informações do acordo de colaboração? Por intermediário, por terceiro? Isso, outros que tentaram fazer contato com meu pai foi o Fábio Van Garten. Ele tentou até ligar para minha esposa também, eu acho, para saber o que eu tinha falado. Ele liga para o seu pai para tentar obter informações do acordo? Isso, também por telefone. Para entender o que eu tinha falado e como estava funcionando o acordo de colaboração. Em relação ao general Braga Neto, o senhor descreve que ele repassou um dinheiro dentro de uma sacola de vinho, né, que o senhor repassou posteriormente. Como é que se deu essa dinâmica? O local, só para esclarecer, o local onde foi feita a entrega desse dinheiro e quem efetivamente entregou o dinheiro para o Major Rafael de Oliveira. Isso. Então, o general Braga Neto me entregou o dinheiro, né? Eu tenho quase certeza que foi no Alvorada, né? Porque eu até me lembro que eu botei na minha mesa ali na biblioteca do Alvorada, e depois o de Oliveira veio buscar o dinheiro comigo na própria Alvorada. Só que eu não consigo lembrar o dia. Então eu entreguei o dinheiro para o de Oliveira. Mas eu não sei dizer o valor, porque estava na caixa, estava lacrado, não mexi, que ele me entregou, eu passei para ele. Certo. Bom, e agora um outro ponto é a reunião do dia 28 de novembro de 2022, que ocorreu, né, entre integrantes especiais, que eram assessores de comandante, né, de generais. O que o senhor tem a esclarecer ainda em relação a esse ponto? Eu confirmo, né, o que eu falei lá junto ao ministro, e o único ponto que eu gostaria de ressaltar é que realmente tinha militares ali que estavam mais exaltados, né, outros menos, só que eu não consigo dizer quem eram os militares ali que realmente estavam mais exaltados, né, que achavam que tinha que ter uma ação mais incisiva, né, mas foi acreditei, conversa de amigo, foi cada um expondo a sua opinião, falando o que achava, um achava que não tinha que ter nada, outro achava que tinha que ter alguma coisa, né? E foi nesse ambiente que a conversa foi levada. Sobre o general Teófilo, aquela pergunta, por que ele era o mais, né, que o Supremo Cleverson tinha que estar lá? O assessor dele. Porque as pessoas queriam entender o que estava na cabeça do general Teófilo, e o assessor está próximo, ele pode entender melhor, porque ele era tido como um militar que se o presidente desse ordem, ele iria passar por cima do general Frei Gomes e fazer alguma ação mais incisiva. O senhor também, em relação à ação do dia 15/12, o Major Rafael de Oliveira, ele entra em contato com o senhor durante a ação. O senhor se recorda desse fato? Assim, do fato, assim, de ele tentar entrar em contato, eu lembro que nesse período eu estava em Itatiba, em Campinas, minha filha estava competindo até numa área rural da Itatiba, então lá o sinal era muito ruim, né? Então, ele até, acho que tentou, né, até tá nos autos, não tem como dizer que não ligou, mas eu acho que eu não falei com ele, eu não consegui falar com ele, ainda mais que ele tentou ligar por vídeo, né, e ali o celular nem funcionava direito, quanto mais por vídeo. Outro ponto a ser abordado é como era a relação do ex-presidente da República com a Procuradoria-Geral da República da época. Né, o presidente recebia, né, no Alvorada, essas autoridades, né? Eu não consigo dizer a periodicidade, mas ele recebia uma vez por mês, mas não tinha, não era encontros periódicos, não. Ia lá como ia outras autoridades. Então ia o procurador Aras e a procuradora Lindora. São os dois membros do PGR que encontravam com ele mais rotineiramente. Em relação às investigações que estavam em andamento, o senhor participava dessas reuniões? Não. O senhor não participava das reuniões? Então o senhor não sabe o que era tratado nessas reuniões? Não, eu não sabia o que era tratado. Eu recebi o procurador e ficava a sala e depois saía. Depois levava embora. Tá. Aí mais alguma questão em relação ao ex-procurador Augusto Aras? Não, tanto que o contato nem... Porque normalmente as autoridades tentavam marcar comigo, Algena, mas o doutor Aras fazia direto com o presidente. O contato era direto entre eles? Ele só me avisava. Só comunicava? Só me comunicava que o ministro está chegando tantas horas. Tá. O ministro não, desculpa. O procurador. Bom, em relação ao tenente Portela,
O senhor, assim, a ação dele, o senhor conhecimento da ação de intermediação desses financiamentos, o que o senhor tem ainda esclarecer em relação a esse ponto? Eu não posso confirmar que ele intermediava alguma coisa, até porque ele era muito humilde. Eu sei que as pessoas financiavam a permanência dele lá, mas que ele tinha alguma articulação de financiamento, eu acho que não. Eu acho que as pessoas estavam... Porque ele era o cara que estava próximo do presidente, o presidente gostava muito dele, era muito amigo do presidente, era suplente, então ele acho que era o que passava as informações para fora, alguma coisa assim do que estava acontecendo naquele miolo do Alvorada. Mas eu não posso dizer que ele financiava ou que ele gerenciava ou articulava algum tipo de financiamento. Você sabe quem financiava ele? As pessoas? Não. Eu sei que com ele tinha um jovem, uns 30 e poucos anos, né, e que creio que pelo carro que tinha, tudo, poderia ser o elemento que estava ajudando ele a permanecer em Brasília. Porque ele ficou mais de 30 dias. Né? Mais de 30 dias aqui. Mais algum ponto que você quer esclarecer em relação a essa determinação judicial para o artigo do senhor? Acho que se não tiver mais alguma pergunta, advogados querem... Eu lembrei de uma coisa aqui. Quando você já reunia no Palácio, o presidente não comentava contigo sobre o que falava? Não comentava. Nunca. Acho que tá bom, tudo senhor. Para mim está encerrado aqui as perguntas, tá? Então a gente encerra agora às 16 horas e 7 minutos o termo. O termo ele vai estar registrado no sistema de polícia judiciária, vai ser feito o termo de depoimento por vídeo e posteriormente vai ser feita a transcrição encaminhada para o Supremo Tribunal, o ministro Alexandre de Moraes, tá bom?